eu fui invadida de um medo, e é sobre isso que eu vou falar nessa noite. E eu disse, Senhor, mas a gente questiona, né? E disse, Senhor, mas por quê? Mas tinha tanta gente, tanta pregadora famosa, por que ela não chamou, né? Mas por que eu? E a gente entende, irmãos, a sempre que recebe um convite, se achar incapaz, né? Não, pode ser outra pessoa. Isso é sempre para qualquer coisa que, principalmente na casa de Deus, né? Quando a gente é convidado para assumir uma responsabilidade, e por que a gente tem esse temor a Deus? Porque a gente sabe que a responsabilidade a gente tem um pouco, né? A gente sabe que o povo de Deus ele tem um dono, então eu não posso chegar aqui no altar e falar de mim, e falar qualquer coisa, né? Não posso chegar aqui de todo jeito, né? Porque o povo é de Deus e Deus é santo. E quando eu estava orando assim, falando para o Senhor o que estava se passando, e a resposta do Senhor foi, vá com medo mesmo. Faça com medo. Faça com medo, né? A gente acabou de ler Isaías 41:10, diz assim, não temas porque eu sou contigo. Então esse aí já é o maior motivo de a gente não ter medo, porque o Senhor, Ele está conosco. E falando sobre essa questão de medo, irmãos, eu vou ser fiel ao horário que foi do passado. E aí eu fui ler, eu fui estudar sobre isso. E o Senhor, Ele vai entregando a palavra porque é o Senhor que dá, né? E graças a Deus eu tenho essa preocupação de orar e o Senhor, o que eu vou falar, né? Porque a palavra é de Deus, o povo é de Deus, eu sou de Deus, né? Então tem que ter uma responsabilidade. E assim, o medo, ele é sinônimo de fobia, né? E sentir medo, irmãos, é normal, né? A gente é ser humano, nós somos cheios de sentimentos, né? Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está tão bem, tem hora que a gente está com medo, tem hora que a gente está com coragem, né? Porque interessante que Deus, Ele sempre prepara alguém para me encorajar, né? Porque talvez se a irmã tivesse só me convidado e eu não tivesse consultado meu esposo, eu ia dar lugar ao medo, não viria, talvez. Mas esse medo, ele é normal do ser humano sentir. E mais na frente a gente vai ver que esse medo não é só para nós. Assim, grandes homens de Deus na Bíblia, eles também sentiram medo. Né? O que a gente não pode permitir é que esse medo, ele nos paralise. O que a gente não pode permitir é que esse medo venha nos impedir de desfrutar das bênçãos de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, quando a gente dá lugar a esse medo e deixa ele nos dominar, a gente deixa muitas vezes de viver algo sobrenatural de Deus. E em 2019 eu passei por uma situação de muito medo. A gente foi lá em Pernambuco visitar a nossa família. E nós somos de lá e a gente foi visitar a praia. E teve um dia que a gente estava lá e meu esposo ele resolveu entrar no mar e ir lá até onde estavam as pedras. Ele disse, nós vamos até lá e a gente chega lá e tira umas fotos. E no meu coração não estava querendo me incluir. Porque eu não sou daquelas que é mais afoita, sabe? Então assim, eu não queria ir, mas assim, para agradar, né? Vamos, né? E começou entrando eu, ele e a Lisa, e o mar não estava muito cheio a água, deu para a gente ir andando até chegar lá nas pedras. E a gente chegou lá, tirou foto e viu, e era uma praia muito bonita, né? A praia vizinha lá de Porto de Galinhas, uma praia Muro Alto, muito bonita a praia. Só que aí quando a gente foi voltar, assim, a água já não estava tão baixa, né? E quando a gente vem voltando para a areia, a gente caiu num buraco, um dos muitos buracos que tinha ali, a gente não sabia. Lá até tinha marcado, tinha vários buracos lá, era marcado com um pau grande assim,
Só que como a gente não conhecia aquela praia, mesmo sendo de lá, era a primeira vez que a gente ia nessa praia, e a gente caiu nesse buraco e a gente não sentia mais o chão. E tava eu, Daniel e Elisa. Elisa tinha acho que 10 anos, 9, e a gente apavorou. E a gente começou a nadar cada um para o lado para ver se sentia o chão em algum lugar e a gente não sentia. E a gente começou nadando, nadando, nadando e sempre um preocupado com o outro para ver se estava vendo o outro. E minha mãe ela estava muito longe e ela não conseguiu perceber que a gente estava ali se afogando. E teve uma hora que a gente começou a cansar de tanto nadar, nadar, nadar e não sentir o chão. Eu não sei nadar, meu esposo que sabia nadar já estava desfalecendo. Tinha hora que eu olhava para o lado, eu não encontrava a Elisa estava lá embaixo da água, eu puxava ela. E, irmãos, teve um momento que, nossa, aquele dia foi muito difícil para mim. Eu passei dias depois sem dormir. Porque cada vez que eu fechava o olho, a cena vinha na minha mente e aquilo ali me marcou muito. Eu olhei para o lado, meu esposo que sabia nadar, ele falou assim, eu não estou aguentando mais. E eu olhei para o lado e não vi a Elisa. E eu vi eles que a Elisa fazia natação na época, meu esposo sabia nadar, não estava aguentando, e eu não sei nadar. Teve uma hora que eu não achei a Elisa, eu vi um pouco dela e saí, puxei ela pela roupa de banho. E ela falou assim, calma, mãe, eu estou procurando a terra para a gente, né, pisar. E assim, ela mergulhava e ela conseguia abrir o olho e não achava a terra. E meu esposo já desfalecendo e eu comecei a apavorar, eu comecei a gritar por Jesus ali, né? Porque a gente acabou de louvar que a gente tem que chamar por ele. Daí eu fiz Jesus socorro, eu fiz Daniel, vamos pedir ajuda. Ele fez, não precisa. Irmão, foi minutos assim que foi de muito apavoramento. E já quando a gente já não estava mais aguentando, já não tinha mais força, meu esposo junto com a Elisa conseguiu encontrar um pouquinho de terra assim, ó, que só cabia os nossos pés. Né? E eu creio que ali foi a mão de Deus. E ali quando a gente conseguiu colocar o pé naquela rodinha assim, ó, de terra, aí eu comecei a gritar, socorro, socorro. E assim, em questão de segundos, veio um pescador, um barquinho lá que eles usam para pescar, que nem tem lugar para sentar, é tipo uma prancha grande assim. E ele veio e colocou a gente ali em cima e levou até a praia. Irmãos, e a gente louvou e engrandeceu o nome do Senhor, porque Deus, Ele guarda e Ele livra. Mas eu senti um medo muito grande. Né? E só que tem medos que vêm para a gente crescer. Né? E tem medos, irmãos, que vêm para destravar. Sempre numa situação de medo, eu lembro de quando eu casei com meu esposo. Né? Quando a gente casou, eu tive que sair de Pernambuco, da cidade onde eu nasci, me criei, e vim para um lugar que eu não conhecia, que era Uberlândia, para começar uma vida nova aqui. E para quem veio de fora sabe que é um pouco difícil, porque a minha família não mora aqui, não tem ninguém da minha família aqui, mas tem a família do meu esposo. Então assim, foi um passo que eu tive que superar o medo, né, e ter coragem de viver essa nova vida que o Senhor Ele tinha me prometido. O Senhor já vinha falando, a gente vinha orando, mas aquela situação, irmãos, sempre que eu passo por uma situação de tomar uma decisão, eu lembro dali. Porque o Senhor, Ele tem para nós crescimento, né? O Senhor Ele tem para nós, eu lembro que quando a gente começou a visitar a igreja PNL, era outro nome, a Valdo Jaboque, a Ione liderava criança, né? E hoje eu vi a Ione louvando aqui e sendo usada por Deus assim, com ousadia. Não é que a Ione da Valdo Jaboque, né? A Ione, ela fugia do microfone, você só via ele passando assim, correndo, corria para lá, corria para cá.
Ninguém via ela chegar aqui. Mas eu acredito que ela teve que tomar decisões para chegar onde ela está hoje. Né? Então, irmãos, tem medos que vêm para a gente superar e Deus ele nos dá um crescimento. Porque Deus, e os irmãos que estão aqui, eu tenho certeza que tem promessas do Senhor que não vão ficar do jeito que está. Né? Eu sei, quando a gente começou a visitar a Valdo Jabó, que a Lisa era pequenininha, né? Usava os vestidinhos rodadinhos, né? Bem pequenininha, e hoje a gente vê a igreja Peniel, Deus tem abençoado grandiosamente. E eu sei que não vai parar por aqui, né? Porque o Senhor ele sempre tem algo maior para nós. Mas é necessário que a gente passe por cima dos medos e haja corajosamente para que Deus ele venha nos colocar. Porque se vem algo porque geralmente esse medo ele vem quando a gente precisa tomar decisões. Quando o ser humano ele precisa tomar algumas decisões, ele é invadido de medo, porque a gente sempre tem medo do novo, né? Mas esse novo de Deus, que Ele sempre tem para nós, é preciso que a gente alcance. E é preciso que a gente chegue lá com coragem. Amém? Amém. E eu estudando ali sobre isso, irmãos, eu lembrei de Davi. A Bíblia diz que Davi, antes de ele ser rei, quando ele era só um pastor de ovelhas, ele passou por uma situação de medo. Né? Davi ele chegou ali para visitar os irmãos que o pai dele pediu. Os irmãos conhecem essa história. Ele foi lá no acampamento, os irmãos dele eram homens de guerra, ele foi lá visitar, e quando ele chegou lá, ele ficou sabendo que Golias estava enfrentando aquele povo. E Davi, apesar de ser muito corajoso, ele falou assim: quem é esse daí que está se levantando contra o povo de Deus? Quem é esse filisteu? E ele se interessou, porque ele ficou sabendo que Golias estava enfrentando o povo e ele queria, né, vencer o povo de Israel ali. Então, assim, quando Davi ele foi lá procurar saber, né, ele ficou interessado, ele fez, mas o que é que vai ganhar a pessoa que lutar com ele? Né, eu creio ali que ele foi tomado às vezes de uma coragem, né, porque Davi ele já tinha enfrentado urso, leão, né, então assim, um inimigo, para ele podia ser fichinha. E quando ele chegou para Saul falou assim: não, meu filho, deixa isso para lá, nas minhas palavras, né? Você é pequeno, você é um jovem pastor, né? Você vai lutar contra ele, é guerreiro. Então, assim, ele quer dizer: deixa isso para outra pessoa, né? Isso não é para você. Então, eu acredito que ali, Davi ele foi invadido por esse medo. Porque a Bíblia diz que Saul, ele emprestou as armaduras dele para Davi. E Davi aceitou, por um momento. Porque imagine comigo, se ele aceitou vestir as armaduras, é porque ele tinha medo de se ferir. Né? Se ele usou o capacete, se ele usou os escudos e tudo, ele experimentou, é porque ele por um momento teve medo. Né? Porque no primeiro momento ele disse: não, eu vou lá. Mas quando ele viu quem era, de quem se tratava, ele foi invadido por esse medo. Só que teve um momento que ele falou assim: não, isso aqui não é para mim, está muito pesado, né? Ele, quando cuidava lá das ovelhas, e quando vinham os animais ferozes para atacar as ovelhas dele, ele não estava acostumado com aquilo, né? As armas dele eram o quê? Um cajado, um alforje e algumas pedrinhas, né? E o que é que eu vi aqui, lá em Samuel 17:40? Temos que ir com o que nós temos. Deus, irmãos, Ele vai te fazer vencer os gigantes dessa vida com as armas que você tem. Não adianta você querer usar a arma de um, usar a arma de outro, né? Usar, não, eu vou imitar fulano, eu vou imitar ciclano, não, se eu fizer assim dá certo, não. Deus, Ele vai te fazer vencer com o que você tem. Deus, Ele vai te fazer vitorioso usando aquilo que você tem na sua mão. E a gente sabe que Davi, ele venceu o gigante, né? E
entender que Deus ele quer nos usar com aquilo que a gente tem mesmo. Aquilo que você não acredita, que diz assim, mas eu não sei falar, eu não tenho. Talvez se eu for lá com minhas pedrinhas, Golias falou o quê? Vai vir lutar com um cachorro, com um bicho, precisa vir com pedra. Menosprezou Davi, mas não sabia o Deus que Davi servia. Ele disse, se você vier com lança, vem com escudo, mas eu vou aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Aquelas pedrinhas ali só foi simbólico para o que Deus usou para Davi vencer o gigante. Amém? Mais na frente, irmãos, mais na frente não, anterior, né? Em Êxodo, capítulo 3, fala de quando Moisés, ele foi defender ali o povo. Ele precisava tirar o povo dali, libertar, né? Do Egito, onde o povo era escravizado. E o que acontece? Quando Deus ele chegou para Moisés e falou assim, você vai lá, você vai falar com o faraó e vai dizer assim, assim. Interessante que eu lendo lá, Moisés ele diz assim, mas quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para ir lá falar com o faraó? O que eu vou falar? E o Senhor disse, não, você vai lá e vai dizer, eu sou o que sou, me enviou a voz, e mesmo assim, ele ainda não se sentia capaz. Mesmo assim, ele ainda achava que não tinha, e mais na frente ele começa a dialogar com Deus ali, e disse, Senhor, mas eu não sei falar. Eu tenho problema na fala, como é que eu vou chegar lá com o faraó? Né? A Bíblia não detalha o que ele tinha, mas ele tinha uma dificuldade de falar. E ele, como é que eu vou chegar lá e falar? Né? E às vezes a gente se sente assim, se a pastora mais vai me chamar, eu não sei falar. Né? O que eu vou fazer? O que eu vou dizer? Né? Eu não sei falar. Mas o interessante, irmãos, é que Deus, ele disse assim, eu vou preparar alguém para te ajudar. Foi quando Deus chamou Arão e disse, Arão vai te ajudar, e ele tem essa desenvoltura maior para falar, e ele vai com você. Irmãos, o que eu aprendi aqui? Às vezes, a gente olha assim, Senhor, mas como que eu vou fazer se eu não sei falar? E às vezes a gente se sente sozinho, se sente desabilitado a fazer. Mas o Senhor falava fortemente aqui comigo através dessa passagem, que o Senhor ele envia ajuda. Se talvez nessa noite você está se sentindo sozinho, se você acha que está pesado demais, Deus ele está enviando reforço para você. Deus ele está enviando ajuda para você. Deus ele vai continuar te capacitando, porque Deus ele não deixa a gente sozinho. Né? Ele sempre está conosco, e além de ele estar conosco, ele sempre prepara uma ajuda. Né? Eu lembro que quando eu vim aqui, das últimas vezes, a pastora falou que quando chegou de viagem, né, ela disse, irmãos, eu pude contar com alguns crentes. Né? Deus ele sempre deixa alguém para lhe ajudar. Ainda que alguns se vão, ainda que alguns não queiram lhe ajudar, mas Deus ele sempre prepara alguém para caminhar junto contigo. Ele sempre prepara alguém para andar lado a lado contigo. Deus, irmãos, ele não joga você na batalha sozinho, nem para perder, nem para passar vergonha. Né? Deus ele sempre ajuda e ele prepara tudo para que o nome dele seja glorificado. E depois, irmãos, que Moisés morre, Deus ele vem e levanta Josué. Aí vem Josué também. Né? Nossa, eu glorifiquei tanto o Senhor, porque o Senhor ele falou muito comigo através dessa palavra. E Josué ele teve que substituir. Moisés tinha morrido, Josué teve que substituir Moisés. Josué teve que substituir Moisés. Então, eu acredito que ele pensou assim, porque a Bíblia diz que Deus ele falava face a face com Moisés. Né? E talvez ele pensou assim, como é que eu vou substituir uma pessoa que falava face a face com Deus, que a Bíblia disse que Moisés ele falava com o Senhor face a face, como quem fala com um amigo.
Como que eu vou substituir uma pessoa que, mesmo falando face a face com Deus, falava como se fosse um amigo, que tinha tantas experiências e ainda assim foi reprovado por Deus? Imagine como que Josué não se sentiu naquele momento, né? E eu creio que talvez Deus já botasse alguém aqui, não, você vai substituir a pastora Maricléia, dá até uma tremedeira nas pernas, né? E então, assim, eu estou dando só um exemplo. Eu creio que os irmãos estão me entendendo. Amém. Então, assim, eu acredito que Josué ele foi invadido por um temor muito grande. Porque, irmãos, não é fácil você fazer algo para Deus, você está à frente de uma obra, ainda mais quando é uma obra de muita responsabilidade. Né? Os pastores estão aqui, eles sabem do que eu estou falando. Minha mãe, ela é pastora da igreja lá em Pernambuco, e assim, e a gente sabe, eu sou família de pastor também, meu esposo é filho de pastor, e a gente sabe que a obra de Deus não é fácil. Você liderar um povo não é fácil. A gente sabe que Deus cuida, a gente sabe que o povo é de Deus, a gente sabe que Deus capacita, que Deus dá sabedoria, que Deus dá graça, mas não é fácil, né? Se eu perguntasse aqui quem quer ser uma pastora de igreja, quem quer ser um pastor, talvez poucos, os que sabem do peso, iam levantar a mão. E Josué, ele entendeu essa responsabilidade. Interessante que eu lendo ali, no primeiro capítulo de Josué, pelo menos 4 vezes Deus chegou para ele e falou: ser forte e corajoso. Se Deus chegou para Josué e falou: ser forte e corajoso, é porque o cidadão estava com medo. Né? Porque tem horas que a gente está com medo da situação, alguém tem que chegar assim: coragem, vamos lá, seja forte. Né? Por quê? Porque a pessoa está numa situação de vulnerabilidade. Né? Ele está se sentindo ali incapaz, o peso é muito grande, ele teria que assumir, e ele estava ali, ele viu muito do que Moisés tinha passado, ele sabia que o povo não era fácil, mas Deus, irmãos, ele é aquele que nos dá força. Deus, ele é o Deus que nos fortalece, que nos encoraja, ele manda a gente para frente da obra, ele manda a gente para frente da batalha, mas ele nos dá força para que nós venhamos conseguir exercer aquilo que ele colocou na nossa mão. Então, se você nessa noite está fraco, você está enfrentando, você está liderando ou participando de algum departamento da igreja e está se sentindo fraco, incapaz, receba nessa noite: Deus é a tua força. Deus, ele diz para você: seja forte, seja corajoso. Aleluia. Não desanime, caminha mais um pouco, né? Porque o Senhor, ele é aquele que nos encoraja. Quando a gente está pensando em desistir, quando está pensando em fracassar, quando está desanimando, Deus, ele vem e nos renova de força. Às vezes a gente nem sabe que está tão fraco, a gente vem, Deus vem dar uma injeção de ânimo e você sai daqui da casa do Senhor meio que flutuando, porque Deus, ele nos visita, irmão. Deus é maravilhoso, não tem como a gente sair da casa do Senhor sem ser renovado. Coisa boa, maravilhoso, irmãos, é estar na casa do Senhor. Quando a gente entra por essas portas e a gente abre o coração e a gente louva a Deus e vê o quanto que Deus é grande, o quanto que Deus tem sido bondoso conosco, mesmo com lutas, e quem que não passa? Mesmo com dificuldades, quem que não passa? Mesmo com enfermidades, quem que não passa? Né? Mas o Senhor, ele é o nosso auxílio. O Senhor é aquele que não nos deixa só. A gente leu Isaías 41, que ele é conosco, ele nos ajuda, ele nos esforça, ele nos sustenta com a sua destra fiel. E uma história que eu gosto muito é a história de Jonas. E essa história até Davi já sabe contar. Graças a Deus, irmãos, eu invisto nele. Ele já, 1 ano só, mas ele já conta algumas histórias da Bíblia. E a história de Jonas, ela me chama muita atenção porque os irmãos também conhecem, né? As crianças já desde pequenininho aprendem lá na salinha a história de Jonas. E o interessante é que Deus, ele chamou Jonas para ir para Nínive, né? E Deus falou que o povo lá de Nínive não era fácil. E eu acredito que Jonas deve ter ficado com medo. Para ele fugir. Quantas vezes a gente não quer fugir da presença do Senhor?
Quantas vezes a gente não quer se esconder como Jonas? A gente pode nem julgar Jonas, né? E quantas vezes a gente não se esconde, às vezes não fica nem na vontade, a gente se esconde. Às vezes vem o nosso líder, o nosso pastor e chama a gente para alguma coisa. Não vou não, né? Não quero não, isso aí não dá para mim não. E foge igual o Jonas, né? E o interessante, irmãos, é que apesar de Jonas fugir e Jonas ter medo, ele sabia fazer o que Deus tinha mandado ele fazer. Deus, ele não pegou Jonas para fazer uma coisa que era impossível para ele. Ele sabia fazer. Ele sabia, ele conseguia ir lá falar do amor de Deus para aquelas pessoas que estavam perdidas. Ele conseguia ir lá e pregar a palavra de Deus, só que Jonas, ele se acovardou. E ele tentou fugir. E o que me chama a atenção, irmãos, é a misericórdia de Deus. Porque, pelo que Jonas fez, ele desobedeceu. Toda desobediência gera uma consequência, né? Toda desobediência, ela gera uma consequência. E o que Deus fez? Deus, ele teve um encontro com Jonas. Deus, ele viu aquele grande peixe e não foi para dar uma lição, digamos assim, negativa, para dar um castigo para Jonas. Irmãos, aquela baleia ali, baleia não, né? A gente que fala baleia, mas a Bíblia diz que foi um grande peixe. Aquele peixe, ele veio ali como um livramento para Jonas. Porque no momento que jogaram Jonas no mar, Deus poderia ter permitido, pela desobediência dele, ele ter se afogado. Deus poderia ter permitido ele perecer, porque ele tinha desobedecido. Deus falou, faz assim, e ele não fez, ele fez outra coisa. E o interessante é que Deus, ele tem um encontro com Jonas. Deus, ele enviou aquele peixe e livrou Jonas da morte. E Jonas entendeu, porque a Bíblia diz que lá, dentro daquele peixe, Jonas, ele fez uma oração a Deus e ele reconheceu que Deus, ele tem um versículo que diz assim, que Jonas reconhece que Deus tirou ele da sepultura, porque ele entendia que o que ele merecia era a morte. Ele entendeu que o que ele tinha feito não era o que Deus tinha mandado. Ele entendeu que Deus enviou aquele peixe para dar a ele uma segunda chance. E olha como Deus é misericordioso, como Deus é maravilhoso. Mesmo a gente muitas vezes fugindo, se escondendo, dizendo que não sabe falar, dizendo que não sabe fazer, Deus, ele sempre vem com misericórdia e livramento para nós. Deus, ele sempre vem nos dar uma segunda chance, né? E que a gente possa valorizar essa segunda chance de Deus. Que o certo é a gente obedecer. Porque se a gente obedece, mesmo que seja difícil, Deus, ele vai à nossa frente. Né? Tudo que Deus manda a gente fazer, ele se responsabiliza por aquilo que ele está mandando a gente fazer. Mas ainda assim, se a gente não fizer, Deus, ele tem chance para nos dar. Então, irmãos, o que acontece? Aquele peixe, ele simboliza a misericórdia da parte de Deus. Simboliza perdão, livramento. Né? Muitas vezes a gente escuta alguém pregar e dizer tantas coisas em relação à história de Jonas. Mas se a gente fosse colocado no lugar de Jonas, eu ouvi até já alguns pregadores dizer que ele não queria ir porque aquele povo tinha feito um mal muito grande ao pai dele. Isso aí eu não sei se confirma, a Bíblia não fala, mas assim, Jonas, ele não queria ir lá, né? O povo era rebelde, o povo era difícil e era um povo muito mau, né? Era um povo muito mau e ele não queria enfrentar aquilo ali. Mas Deus, depois que Deus ele tem aquele encontro com Jonas dentro da boca do peixe, vamos abrir, irmãos, lá em Jonas. Porque eu acho muito bonita a oração que Jonas fez lá dentro do ventre do peixe. A gente não vai ler tudo não, porque é um pouquinho grande. Mas a gente vai meditar em alguns versículos aqui. Está em Jonas 2. O 2 ele diz assim, ó. Vamos começar do primeiro. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor
Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Porque, ó irmãos, por mais que o ser humano muitas vezes desobedeça, quando ele cai em si, ele reconhece o erro que ele cometeu, ele é invadido por uma angústia muito grande, porque ele sabe que ele desagradou o seu Deus. Tem um salmo que diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Irmão, se a gente fosse dar algo para Deus, o que é que a gente vai dar para Deus? Né? E ainda assim, se a gente tivesse algo para dar, não supriria tudo que Deus ele fez por nós. Nada, irmão, supre. Né? Desde o nosso nascimento, desde o momento que a gente é gerado dentro da barriga da nossa mãe, nós já somos um milagre de Deus. Né? E eu lembro que minha mãe uma vez ela contou, meu esposo já sabe dessa história, que quando foi na hora do parto, um parto muito difícil, eu não sei se eu já contei isso aqui, mas assim, o médico chamou meu pai num momento muito difícil, a cirurgia estava demorando, e porque antes de minha mãe engravidar de mim, ela tinha perdido um bebê, e ela não sabia que tinha perdido esse bebê, e esse bebê apodreceu dentro dela. E o médico disse que ela não poderia mais ter filho. E ela ainda assim, depois ela engravidou de mim. Na hora, o parto foi muito complicado, porque eu fui gerada na trompa, naquilo que seria só a passagem para o bebê ser gerado no útero, eu fui gerada ali. E para quem é mãe sabe que o bebê, à medida que ele vai crescendo, a tendência é aquilo ali estourar, né? E no momento Deus ele permitiu a gravidez ser chegada até o fim, mas na hora do parto o médico disse: o senhor vai ter que escolher ou sua esposa ou a sua filha. E interessante que naquele tempo, meu pai ele ainda não servia ao Senhor, mas ele disse que procurou o banheiro mais próximo e ele pediu a Deus. Ele disse: eu não quero perder nenhuma das duas. E o Senhor, ele é tão bom que o Senhor, ele, na hora ele fez um milagre, e até hoje eu estou viva, eu vou fazer 40 esse ano. Eu não tenho vergonha de dizer minha idade. Vou fazer 40, já gerei 2 filhos. E minha mãe ainda está viva lá, para a glória de Deus. Porque o Senhor, ele é Deus que faz coisas grandes. Irmão, Deus, ele não é um Deus que faz coisa pequena, coisa não. Ele faz coisa para surpreender, para mostrar que ele é grande. E não é que ele precisa mostrar, não, é porque é natural de Deus. A gente precisa reconhecer que Deus, ele é grande, ele faz coisas grandes. Né? Então, assim, no momento que a nossa vida, a gente precisa dedicar ao Senhor por tudo que ele fez por nós. Quando o ser humano reconhece que ele caiu, que ele pecou contra Deus, ele se sente angustiado. Aí eu acho que ele começa a relembrar: nossa, mas o Senhor já fez tanto por mim. E no momento de fraqueza, que Jonas desobedece, mas ele diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Nosso Deus é maravilhoso. Ele diz assim: ó, do ventre do abismo gritei e tu ouvistes a minha voz. Irmãos, Deus ele falou muito profundo comigo nessa oração, porque ele diz assim: me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Eu acredito que aquele tempo, foi 3 dias que ele passou ali dentro, deu para Jonas refletir. Né? Deus ele deu aquele tempo para Jonas entender que não compensava desobedecer, que o quanto que Deus é misericordioso, o quanto que Deus é grande. Né? Numa situação dessa, o Senhor ainda enviou um peixe. Eu estou aqui vivo. Como é que eu estou vivo? 3 dias dentro de um peixe. Né? E ele diz assim, ó: desci até os fundamentos dos montes, versículo 6. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, capítulo 2. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Mas na frente ele diz assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. O 8 diz assim: os que se entregam à idolatria
Né? Aquele povo que não estava dando atenção à voz de Deus. E Deus, ele entendeu assim, o povo lá erra, o povo é mau, o povo é ruim. E Deus, ele quer me enviar lá. Ele viu quanto Deus era misericordioso, não só com aquele povo, mas com ele também. Né? O versículo 10 diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Então, Deus, ele permitiu Jonas ter aquela experiência. E quantos de nós já passamos por essa experiência, né? Tem momentos que vai ser só você e Deus, mas você vai ver a mão de Deus estendida, dando livramento à sua vida. E o interessante, irmãos, por que eu falei que Jonas sabia? Porque depois ele voltou o caminho e foi lá em Nínive e pregou para aquela cidade, e a Bíblia diz que muitos se converteram. Né? Então, assim, ele sabia que ele conseguiria com Deus fazer o que precisava ter feito. Né? Mas ele que não conseguiu obedecer. Mas o Senhor é tão bom, tão misericordioso, que foi lá e usou a boca de Jonas, né? Além de ter dado livramento para ele, usou a boca dele lá no meio daquele povo. Então recebe livramento de Deus nessa noite. Se ainda que você se sinta capaz, Deus, ele vai colocar palavras na tua boca no momento certo. Deus, ele vai te usar. Deus, ele vai colocar palavras na sua boca. Milagres vão acontecer através da sua vida. Vidas vão se salvar. Vidas vão ser transformadas. Vidas vão ser alcançadas, porque o que Deus tem para a sua vida é coisa grande, não é coisa pequena. Deus não vai te levar só na esquina, não. Deus vai te levar além daquilo que você imagina. Talvez você imagine, Senhor, eu vou chegar ali na frente e cantar. Não, Deus quer te levar para outros lugares para cantar. Se você fala a palavra, Deus vai levar a outros lugares. E se você não sabe pregar, Deus, ele vai te capacitar. Se você tem esse desejo, no tempo certo, Deus, ele vai abrir a porta. Ele vai abrir o entendimento e você vai ver, meu Deus, quem era eu? Meu Deus, onde é que eu estava? E você vai reconhecer que o Deus que é grande fez algo grande na sua vida. Amém, irmãos? Então, que nós possamos vencer os medos que muitas vezes nos cercam. Que nós possamos, irmãos, romper para que nós possamos viver algo grande. É aquilo que Deus tem preparado para nós. Né? Porque a gente sabe que Josué, ele teve medo, mas a partir do momento que ele foi forte e corajoso, Deus fez ele viver coisas que Moisés não tinha vivido. Deus fez ele viver situações que Moisés não tinha vivido. Por quê? Porque o que Deus tem para você são coisas maiores. Talvez Jonas achou que chegaria ali em Nínive, ele ia pregar e ia ficar por isso mesmo, ou talvez um ou dois. Na Bíblia fala de milhares de pessoas que se converteram ao Senhor. Talvez você pode se achar igual Moisés, mas eu não sei falar, eu tenho dificuldade. Mas Deus, o que Deus fez? Deus fez na vida de Moisés um amigo. Ele conseguiu, acho que acredito que a única pessoa que a Bíblia fala que Deus, ele falava face a face como quem fala com um amigo. Porque, irmãos, o que Deus tem para a gente está além do nosso entendimento. Aquilo que Deus tem para nós está muito além do que a gente consiga imaginar. Né? Eu creio que se você for olhar 10 anos para trás na sua vida, você não imaginava que estaria vivendo aquilo que está vivendo hoje. Talvez a Ione não imaginava que hoje ela está aqui onde ela está hoje. Né? Talvez até algumas pessoas não acreditavam em nós. Né? Mas o Senhor que cuida de nós, é Ele que trabalha em nossas vidas e é Ele que determina os caminhos que a gente tem para seguir. Ele faz realizar a sua promessa. Deus, ele faz cumprir aquilo que Ele prometeu. As palavras do Senhor, irmão, não são palavras jogadas ao vento, não. Então, quando você receber a promessa de Deus, você agarre. Pode passar o tempo que passar, mas vai se cumprir. Porque Deus não é igual a mim. Eu posso falar e amanhã já dizer, irmão, pastor, não vai dar não. Eu prometi, mas... Né? A gente escuta tanto isso de ser humano, né? Mas com Deus não. Com Deus é diferente. Com Deus, irmãos, Deus ele faz algo muito maior. Se eu for voltar um tempo atrás, quando eu era criança, quando eu era adolescente, o que achavam de mim? Né? O
o que achavam de você, o que achavam de você. E Deus te trouxe para cá. Te deu um banho de sangue. Hoje Deus está te usando. Deus está te usando para curar outras pessoas. Deus está te usando e trabalhando na vida de outras pessoas através de você. Às vezes você nem imagina, você acha que o que você está fazendo aqui é tão insignificante. Ah, mas eu só estou indo lá de tempos em tempos, eu dirigi um culto de mulheres. Ah, me deram a oportunidade só para cantar o hino. Você não sabe aonde Deus vai através de sua voz. Você não tem nem noção do quanto Deus trabalha no coração de alguém que está ali sentado enquanto você louva aqui. Você não tem ideia do trabalhar de Deus durante os próximos dias da pessoa, através do que você fala aqui. Porque não é sobre nós, não somos nós que falamos. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que traz transformação, que traz renovo, que traz vida para a vida de pessoas que muitas vezes, irmãos, chega aqui, a gente nem imagina quando a pessoa chegou, a gente chega até sorrindo, né? Mas Deus é que conhece o que está no coração. E às vezes você acha que o hino que você escolheu foi até aleatório, né? Não vou cantar esse aqui, eu vou dar esse versículo assim, por isso. Mas tem o endereço certo. Aquilo que Deus faz tem o endereço certo. Aquilo que Deus planeja a mim e ao teu respeito vai se cumprir. Amém? Então, que nós possamos nesse dia agir com fé. Porque a fé é a maior arma contra o medo. Quando teve aquela grande tempestade, que aqueles discípulos estavam no barco com Jesus, o interessante é que mesmo eles andando com Jesus e vendo os milagres que Jesus operava todos os dias, eles achavam que iam perecer. Com Jesus no barco, eles achavam que ia perecer. Eles diziam: Senhor, como é que tu dorme numa tempestade tão grande dessa? A gente está morrendo, o barco vai virar, nós vamos afundar. Aí Jesus chega para eles: por que ele tem medo? Homens de pequena fé. Né? Como o Senhor ele nos constrange. Porque muitas vezes nós estamos caminhando com o Senhor, professamos a fé, chegamos muitas vezes aqui ou para alguém, dizemos que Deus faz, que Deus é grande, mas no momento de turbulência, no momento de tempestade, a gente acha que vai perecer. Esquecendo que o dono de todas as coisas está no barco, que ele tem o controle de tudo, que ele é o dono da vida, que ele tem controle sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre as tuas finanças. Ele é que tem o controle de toda a tua história. E ele está no barco. Quando ele está no barco, ninguém morre, ninguém afunda, ninguém perece, porque ele cuida de tudo. Porque o nome dele precisa ser glorificado. Isaías 41 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. A gente passou, irmãos, por um momento muito difícil de pandemia. E quantos não ficaram com medo? Quantos não perderam famílias? Quantos não pensou: será que eu vou pegar isso? Será que se eu pegar eu vou sobreviver? Eu tenho um sobrinho com 7 anos que está crescendo sem a mãe, porque morreu de Covid. E quanto medo nos invadiu naquela época? Meu Deus, e se eu perder a minha mãe? E se eu perder o meu pai? Senhor, não deixe não, né? E durante a pandemia, irmãos, eu não, graças a Deus, o Senhor me guardou lá em casa, ninguém teve Covid. Mas agora, em novembro, eu dei Covid e eu fiquei com medo. Porque a primeira coisa que a gente olha é para os nossos filhos, né? A gente olha assim: Senhor, e meu filho? E minha filha, né? E você começa a pensar: Jesus, e agora? Porque, irmãos, foram dias muito difíceis. E é porque, assim, a minha nem foi tão forte assim, que eu já tinha tomado 3 doses, então já não peguei tão difícil. Mas, assim, tem momentos que vem os sintomas e a gente é invadido por esse medo. Mas o Senhor, Ele nos visita e nos relembra que nem todas as promessas foram cumpridas ainda. Que crente só morre no tempo. Né? Que a nossa vida está na palma das mãos dele. Que ainda que ele faça a gente passar por momentos de tempestade,
guardando, um Deus que está nos defendendo e nos protegendo. Irmãos, então que Deus ele nos ajude. Eu não vou prolongar mais, agora que eu vi que eu passei muito do horário. Mas Deus é maravilhoso. Amém? Recebe força de Deus nessa noite. Seja corajoso. A Bíblia diz: aquilo que vier às tuas mãos para fazer, faz conforme as tuas forças. Ainda que você ache que a sua força é pequena, mas faça. Ainda que você ache que não vou gaguejar, você fala. Porque Deus ele vai colocar palavras na tua boca. Ainda que você ache que não vai conseguir chegar, Deus ele é tua força. Deus ele é teu refúgio. Deus ele é que te capacita a vencer aquilo que você precisa vencer. Seja qual situação for, irmãos. Lembre-se, Deus ele vai adiante de mim. Deus ele vai adiante de mim. E aquilo que vier à sua mão para fazer, faça. Está com medo? Faça com medo. Está temeroso? Faça temeroso, porque você vai ver coisas de Deus acontecendo. Você vai ver que depois, quando vierem outras decisões para você tomar, você já vai tomar com mais facilidade. Não que você nunca mais vai sentir medo, mas você sabe, não, eu passei por aquilo ali e o Senhor esteve comigo, o Senhor me ajudou. Então, aquilo que tiver para você fazer, lembre-se desse versículo, lembre-se da palavra de Deus, o Senhor é contigo. O Senhor é que vai diante de ti. Seja forte e corajoso. Aquilo que vier às suas mãos, faça. Porque Deus ele vai dar frutos. Deus ele que dá crescimento, irmãos. A gente só precisa se colocar, igual a pastora disse, na posição de vaso para ser usado. Né? Eu disse, Senhor, eu vou lá, eu só sou o canal. O povo é teu, a palavra é tua. Amém? E Deus ele é que faz. Não é sobre mim, mas é o Senhor que envia a sua palavra a cada coração. Que nós possamos dar ouvido à sua palavra, a voz do Senhor que falou conosco nessa noite. Amém? Eu queria chamar a Elisa para louvar um pouquinho. Eu queria pedir a ajuda das meninas. Nós vamos louvar, irmãos. Glória a Deus. Os irmãos vão ficar em pé. Vamos adorar o Senhor. Poderoso é o Senhor. Deus fiel, aleluias. Eu queria chamar Samar e Gabi para ajudar a gente. Que Deus ele possa trabalhar, continuar trabalhando em nossos corações. E que esse medo ele não venha nos dominar.